aplicativo que conecta você a um motorista particular em poucos minutos. Essa é a proposta do Uber, serviço que chegou ao Brasil em 2014 e rapidamente caiu no gosto da população. Conheci através de uma amiga da faculdade que me indicou, falou que encantou muito pelo serviço e uso desde abril desse ano, de 2015. E o que você sente de mais diferente no Uber do serviço do táxi? Com certeza o atendimento, nem pelo preço, que às vezes acaba sendo mais vantajoso para o consumidor, mas é mesmo pelo atendimento. Eles abrem a porta, oferecem água, é uma coisa totalmente diferenciada. O Gabriel conheceu o aplicativo fora do Brasil, onde o serviço já possui variações. Eu estava numa viagem na Califórnia quando eu descobri o serviço pela primeira vez. O que eu achei mais interessante é porque lá já existem todas as modalidades e às vezes eu queria ir do ponto A até o ponto B e havia um outro passageiro que queria ir do ponto C ao ponto D. O aplicativo unia as rotas e ao invés da gente precisar de 2 carros, usávamos apenas um. Então isso me chamou muita atenção. Essa modalidade ainda não tem no Brasil, mas o próprio serviço, com o motorista sendo muito gentil, lhe oferecendo água, abrindo porta, com um carro com ar-condicionado, todo em dia, já era muito atraente. Seu Dinário é aposentado e há 8 meses se tornou motorista do Uber para ajudar na renda familiar. Sim, uma fonte extra. A aposentadoria é pouca e estou quebrando, fazendo os bicos, e aí na Uber, fazendo os bicos, entre aspas, né? Eu estou trabalhando na Uber. A opção pelo Uber é justificada. Taxista não tem jeito, a placa não é, a placa não tem jeito de você adquirir uma placa. Processo licitatório. Isso, entendeu? É muito difícil. Mas nem todo mundo está satisfeito com o uso desse aplicativo. Os taxistas alegam que esse tipo de serviço é ilegal no país, o que torna a concorrência desleal. A questão desse faturamento ter caído, né? O princípio mais básico, mais forte dela é que a Uber ela não paga imposto nenhum. Então nós que somos taxistas, nós pagamos uma carga tributária, a empresa Uber não paga, os motoristas da Uber não pagam. Então é uma concorrência desleal. Uma das características dessa concorrência é oferecer ao usuário uma série de mordomias. Diante da situação, de toda essa discussão, muitos taxistas resolveram fazer a mesma coisa. Por exemplo, se você tomar um táxi com o Ricardo, aqui em Belo Horizonte, terá à sua disposição doces, balas, água, revistas, sem nenhum custo adicional à sua corrida. A gente tem tentado colocar as revistas nos carros, né, jornais, a gente tem colocado os mimos, que são os bombons, barrinhas cereais, água, bala, para tentar segurar aquela clientela que a gente ainda tem. Porque mesmo a gente tendo feito isso, a concorrência ainda continua desleal, porque eles não pagam imposto nenhum, ainda dão desconto nas corridas que eles fazem, então realmente prejudica muito a classe dos taxistas. Para acabar com a rixa entre taxistas e motoristas do Uber, o deputado estadual Fred Costa criou um projeto de lei que prevê a extinção dos serviços de transporte ilegais no Brasil. Do jeito que o Uber está funcionando e outros aplicativos até o presente momento, é ilegal. Se eles se apresentam como carona, carona não pode ser paga. Como táxi, ele não passou pelo processo licitatório. E se é um motorista, o Uber tem que pagar o piso salarial para o motorista, encargos trabalhistas e recolher ISS que é ele. Então, na minha opinião, ou proíbe, como foi feito em outros lugares, e o táxi melhora de sobremaneira, ou funcionam concomitantemente, ou e dessa forma regulamenta, mas do jeito que está, não pode continuar. O projeto ainda precisa de aprovação, mas a ideia que apresenta não agradou muito quem utiliza o serviço. O artigo 1º permite também o Uber, porque ali nós estamos falando de um motorista particular. São coisas diferentes. Quer ver uma comparação? Tem gente que estuda em escola pública, tem gente que estuda em escola particular. As duas podem existir. O Estado cuida de uma e uma entidade cuida de outra. Qualquer um pode abrir uma escola e dar aula como quer? Não, tem regras. É nesse caminho que eu acho que todos os deputados e vereadores deviam ir. Segundo o que eu sei, não são ilegais. Não há lei que proíba. Então, se não há lei que proíba, automaticamente não é ilegal. Concorda comigo?
O senhor acha que podem encontrar uma solução, um meio termo para taxistas e motoristas da Uber conviverem tranquilamente? Com certeza sim, pode ter essa chance sim. Legal e ilegal ainda não dá para chegar a uma conclusão. O jeito é aguardar as cenas dos próximos capítulos dessa novela. E eu quero aqui falar aqui com o doutor Irlan sobre essa polêmica do Uber. Então, doutor Irlan, o que vem a ser o Uber? Isso, muitas pessoas, né, às vezes ficam falando Uber, aí uns até falam assim, Uber o quê? Uberlândia, Uberaba? Não, Uber é um aplicativo que a princípio se deu o nome como se fosse um aplicativo para caronas gratuitas, mas o que não é o caso. É um aplicativo de transporte entre particulares. É um aplicativo que, para que você se cadastre, você precisa, por exemplo, fornecer um cartão de crédito. É um aplicativo que você, para utilizar, você tem que utilizá-lo somente através desse meio, ou seja, através da internet, e ele visa aproximar esta pessoa que precisa de um transporte destas outras pessoas que têm um determinado tipo de veículo e se dispõem a fazer a ligação desta pessoa até o local onde ela se destina. E eu pergunto, doutor Irlan, juridicamente, esse aplicativo, ele pode funcionar aí na nossa cidade? Essa é uma boa pergunta, porque os defensores do Uber, eles falam, por exemplo, na questão da livre iniciativa, livre concorrência. Já o pessoal dos táxis e tal, que tem algo já regulamentado, falam da questão da exclusividade. O que a gente pode falar sobre isso hoje aqui? Olha, existe uma legislação municipal que determina como se pode utilizar serviços de transporte remunerado. E dentro desse serviço não se encontra o Uber. Então, por outro lado também, você não tem uma regulamentação específica do Uber. Então, hoje, a utilização do Uber ela está mais para a ilegalidade do que para a legalidade. Porém, nós vemos aí vários projetos de lei, na maioria buscando proibir para que ele não utilize. Nós vimos aí na reportagem, por exemplo, a Assembleia Legislativa já está se movimentando. Nessa semana, a Câmara Municipal também já está se movimentando, passando pelas comissões, projetos que proíbem a utilização desse aplicativo. Eu fiquei pensando, o que seria o ideal, doutor Irlan? Vamos ter o Uber, mas em tantos dias nós vamos ter uma nova legislação e a partir daí, como que você, o senhor como advogado, como aquele que lida ali com as leis, veria que seria a melhor solução para essa polêmica que existe hoje? Carol, eu penso assim, que nós precisamos de fato regulamentar. Por quê? Na situação que a gente está hoje, eles estão na clandestinidade. Não há uma legislação específica, eles estão fazendo um transporte remunerado e esse transporte remunerado não tem uma lei que garanta esse transporte. Então, assim, uma discussão com a sociedade, será que somente determinados pontos da cidade, como é a situação, por exemplo, do dia, pode ser qualquer dia do dia, qualquer hora do dia, qualquer hora da noite. Outra situação também que a gente verifica, né, que muitas vezes você não tem a quem reclamar. Então, você imagina uma situação, por exemplo, se você hoje pega um táxi e você é mal atendido, você tem a BH Trans, onde você pode ir lá e reclamar. Entendi. Se você eles têm a quem prestar contas. Eles têm a quem prestar contas. Alguém eles têm que fazer uma fiscalização em relação aos veículos, não é? Em relação ao tratamento. Eles podem perder a permissão. No caso da Uber, quem é que fiscaliza? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.